substituto natural do Paulinho, muita gente estava falando, bom, mas por que não entra o Fernando? O Fernando é o substituto do Luiz Gustavo, que eles são primeiros volantes, né? Então não dá para entrar o Fernando. Se jogar Fernando e Luiz Gustavo, fica muito sem saída de bola. Muito sem saída de bola. Muita marcação, muita pegada, mas pouca mobilidade. Né? Exatamente. Há quem diga que o Hernandes deveria, inclusive, ser titular da seleção brasileira, no lugar do Hulk. O Caio Costa, por exemplo, pensa isso, nosso comentarista. Eu já vi muita gente falando isso, que deveria jogar com 3 volantes para liberar os laterais, por causa da falha de marcação dos laterais. Tanto o México como o Japão, muitas vezes ficaram mano a mano com os laterais do Brasil sem cobertura. A entrada de um outro jogador no meio campo poderia minimizar essa situação. É isso aí. Cesare Prandelli, técnico da Itália, também tem desfalques importantes, aliás, 2 desfalques super importantes no meio de campo. Vamos lá, Buffon, goleiro, a defesa, a gente colocou o Abate ali, mas o Abate é lateral direito, né? Aqui na direita. Isso. Também lá essa Bazzagli e Chiellini na zaga. Exatamente. O meu campo é Marquísio, Giancovico, a gente pode considerar também, né? Porque tem desfalques. Giovinco, tem o desfalque do De Rossi, que replicou a série de cartões amarelos, e do Pirlo que está contundido, panturrilha. Aquilani e Montolivo são meias. Exato. Né? A gente pode considerar os jogadores mais avançados. De Chiellini lá na esquerda também, ele joga um pouquinho aqui no meio. Na verdade, o Marquísio e Gianquerini devem ser os 2 volantes, né? Isso. Irão substituir o De Rossi e o Pirlo. E lá na frente tem o Balotelli. Na verdade, a Itália joga muito parecido com o Brasil, né, Graziano? Apenas com um jogador central e aí todo mundo flutuando, né? O Giovinco, né? O Montolivo, o Aquilani, esses jogadores vão ali ficar se aproximando do Balotelli, que é o cara de referência no ataque. E o De Sciglio, o outro lateral, ele avança pouco. O Balotelli é o referência e todo o time ofensivo da Itália joga em função dele, procuram o Balotelli, que é o caso também do Brasil na situação do Fred. O que minimiza a situação da seleção brasileira é que não tem nenhum Neymar lá na seleção da Itália para dividir as obrigações do sistema ofensivo. Mas é um time muito forte fisicamente. A perda do De Rossi, simplesmente saíram os 2 melhores jogadores da Itália, tirando o Buffon e o Balotelli. O Balotelli é o jogador que decide, mas o Pirlo e o De Rossi são os melhores jogadores da Itália e acabaram ficando fora do jogo contra o Brasil, que é uma vantagem para a seleção brasileira. Legal, Brasil. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre Copa das Confederações. Daqui a pouco a gente vai destacar a vitória do Uruguai sobre a Nigéria, vitória super importante. O Uruguai está com um passo, né? Já muito próximo, né? Vai enfrentar o Tahiti na última fase da competição, na última rodada da fase de grupos, enquanto que a Nigéria vai jogar contra a Espanha aqui no Castelão no domingo, né? E no outro jogo a Espanha aplicou 10-0 sobre o Tahiti, a gente vai conferir tudo isso. Mas voltando a falar sobre o futebol cearense, Graziano, todo mundo falando das confederações, claro, é um grande evento esportivo do futebol mundial, mas nós estamos em processo de preparação dos nossos clubes nas respectivas séries. O Ceará, o técnico Sérgio Guedes, continua tendo aquele primeiro contato, a gente tem mais daqui, Graziano, do primeiro treino, né, comandado pelo técnico Sérgio Guedes, lá em Portugal do Sul. Ele teve a conversa com os jogadores e ele já sabe, Graziano, amigos do Jogadores Esporte Clube, que não vai poder contar, pelo menos por 40 dias, com um jogador super importante. O Mota está contundido, vai precisar de 40